Observe. Um ser humano, uma máquina de carne e osso, posicionada sob uma barra de aço, carregado com um peso que desafia a lógica. O ar na sala parece denso, carregado de expectativa. Cada fibra muscular, cada neurônio, cada molécula de ATP está em um estado de prontidão tensa. E então, o movimento começa, lento, quase imperceptível no início. Uma batalha monumental contra a força mais fundamental do universo, a gravidade. O que estamos testemunhando aqui não é apenas um ato de força bruta, é uma sinfonia. Uma sinfonia de física, bioquímica e neurociência, executada em uma escala de milissegundos e milímetros. Levantar pesos parece, em sua essência, uma tarefa primitiva. Pegue algo pesado, mova-o e coloque-o no chão. Mas essa simplicidade é uma ilusão. Sob a superfície do suor e do esforço, reside um universo de princípios complexos que governam cada instante do levantamento. Powerlifting, o esporte da força máxima, não é sobre ser o mais forte no sentido vago da palavra. É sobre ser o mais eficiente na aplicação das leis da física, para mover uma carga máxima através de uma amplitude de movimento. É uma ciência aplicada, onde o laboratório é a academia e o cientista é o atleta. Nesta jornada, vamos dissecar essa ciência. Vamos mergulhar fundo nos princípios da biomecânica e da física, que formam a base do treinamento de força. E vamos nos concentrar em um conceito central, um gráfico elegante que une tudo: a curva força-velocidade. Vamos desvendar como a equação mais famosa da física clássica, a segunda lei de Newton, se torna um mantra de todo levantador que busca otimizar seu potencial. Força é igual a massa vezes aceleração, uma verdade tão fundamental para colocar um satélite em órbita quanto para executar um agachamento com seu recorde pessoal. Prepare-se para ver o corpo humano não como um templo, mas como uma máquina. Uma máquina incrivelmente sofisticada, moldada por milhões de anos de evolução e governada por leis imutáveis. E talvez, ao entender as regras que governam esta máquina, possamos apreciar a beleza de levá-la aos seus limites absolutos. Este é o mergulho na física do poder, uma exploração da relação fundamental entre a força que podemos gerar e a velocidade com que podemos nos mover. Esta é a física do powerlifting. Tudo começa com Sir Isaac Newton. No século XVII, ele nos deu 3 leis do movimento que descrevem como os objetos se comportam. Para nosso propósito, a segunda lei é o nosso evangelho. Força é igual a massa vezes aceleração. Vamos quebrar isso no contexto de levantar uma barra. A massa é a quantidade de matéria nos discos e na barra. É uma propriedade intrínseca, medida em quilogramas. É constante não importa onde você estiver no universo. O peso da barra, entretanto, é a força exercida sobre essa massa pela gravidade. É a massa multiplicada pela aceleração da gravidade, o que faz você ter suas quilos na Terra pesarem muito menos na Lua. Quando a barra está parada no chão ou no suporte, há 2 forças principais em jogo: a gravidade puxando-a para baixo e a força normal do chão ou do suporte empurrando-a para cima. Elas estão em equilíbrio, o movimento nito é 0. Para levantar essa massa, um atleta precisa gerar uma força vertical para cima que seja maior do que a força da gravidade que puxa-a para baixo. E aqui está o ponto crucial que muitos esquecem. A força excedente, a força nita, que sobra depois de vencer a gravidade, é o que determina a aceleração da barra. Se você aplicar uma força exatamente igual ao peso da barra, ela não se moverá. Ela permanecerá em equilíbrio. Para que ela suba, a força que você aplica deve ser maior. Quanto maior a força excedente, mais rápido a barra acelerará para cima. Pense numa tentativa de recorde pessoal, uma repetição máxima, ou RM. O atleta se posiciona, respira fundo e aplica força. A barra começa a se mover, mas de forma agonizantemente lenta. A velocidade é baixíssima. Isso significa que a aceleração é minúscula. Isso, por sua vez, nos diz que a força que o atleta está produzindo é apenas marginalmente maior do que a força da gravidade atuando sobre a barra. Ele está operando no limite absoluto da sua capacidade de gerar força. Cada newton de força é precioso. Este é o teste de força máxima, a capacidade de gerar a maior força muscular possível,
independente da velocidade do movimento. Mas como o corpo realiza esse efeito? Como um conjunto de músculos se contrai para gerar essa força colossal? A resposta está no sistema neuromuscular. Nossos músculos são compostos por milhares de fibras musculares. Essas fibras não se contraem individualmente. Elas são organizadas em grupos chamados unidades motoras. Uma unidade motora consiste em um único neurônio motor, vindo da medula espinhal, e todas as fibras musculares que ele inerva. Pense em um neurônio motor como um interruptor de luz, e as fibras musculares que ele controla como as lâmpadas conectadas a ele. Quando um neurônio dispara um sinal elétrico, todas as fibras musculares naquela unidade motora se contraem ao máximo. É um evento de tudo ou nada. Não existe contração parcial de uma fibra. O corpo, então, modula a força de duas maneiras principais. A primeira é o recrutamento de unidades motoras. O sistema nervoso é incrivelmente eficiente. Para uma tarefa de baixa força, como pegar uma caneta, ele recruta apenas algumas poucas e pequenas unidades motoras. Para levantar uma sacola de compras, ele recruta mais unidades e unidades maiores. Isso segue o princípio do tamanho de Hahnemann. As unidades motoras são recrutadas em uma ordem fixa, das menores e mais resistentes à fadiga para as maiores, mais fortes e mais fadigáveis. Para uma tentativa de 1 RM, o cérebro envia um comando para recrutar tudo. Cada unidade motora disponível, especialmente as gigantescas unidades de contração rápida, é chamada para a batalha. É o equivalente neural de convocar todas as tropas. A segunda maneira de modular a força é a taxa de disparo, ou rate coding. Uma vez que uma unidade motora é recrutada, o sistema nervoso pode aumentar a força que ela produz enviando sinais elétricos mais rapidamente. Um único sinal pode causar uma pequena contração, uma piscada. Mas se os sinais chegam em rápida sucessão, as contrações se somam, criando uma força suave e sustentada, um estado chamado de tétano. Em um esforço máximo, a taxa de disparo dos neurônios motores atinge seu pico absoluto, extraindo cada pingo de potencial de força das fibras musculares já recrutadas. Finalmente, há a sincronização. Em indivíduos não treinados, as unidades motoras disparam de forma um pouco assíncrona para criar um movimento suave. Mas em atletas de força de elite, o sistema nervoso aprende a fazer com que um número massivo de unidades motoras dispare exatamente ao mesmo tempo. Imagine uma equipe de remo. Se cada remador rema em seu próprio ritmo, o barco se move de forma ineficiente. Mas se todos remam em perfeita sincronia, a força combinada impulsiona o barco para frente com potência máxima. O treinamento de força pesado ensina o sistema nervoso a ser esse mestre de cerimônias, garantindo que toda a orquestra muscular toque a mesma nota no mesmo instante, com força máxima. Então, quando você vê um powerlifter tremendo sobre uma carga máxima, você não está vendo fraqueza, você está vendo a manifestação física de um sistema nervoso operando em seu limite absoluto. Você está vendo recrutamento máximo, taxa de disparo máxima e sincronização máxima. Você está vendo a segunda lei de Newton sendo resolvida em tempo real por um computador biológico. Mas a força, como vimos, é apenas metade da história. Para entender o quadro completo, precisamos introduzir sua parceira inseparável, a velocidade. A relação entre a força que um músculo pode produzir e a velocidade com que ele pode se contrair é uma das propriedades mais fundamentais da fisiologia muscular. Essa relação é elegantemente descrita por um gráfico conhecido como a curva força-velocidade. Imagine um gráfico simples. No eixo vertical, o eixo Y, temos a força. No eixo horizontal, o eixo X, temos a velocidade. A curva que traçamos nesse gráfico tem uma forma inversa, hiperbólica. Ela começa alta no eixo da força e baixa no eixo da velocidade, e então desce, terminando baixa no eixo da força e alta no eixo da velocidade. O que isso nos diz é profundo. Quanto maior a força necessária,
menor a velocidade de contração possível. E quanto maior a velocidade de contração, menor a força que pode ser produzida. Vamos explorar os dois extremos desta curva. No canto superior esquerdo, temos a força máxima. Aqui, a carga é extremamente alta, como em uma tentativa de 1 RM. A força produzida está no seu pico absoluto. Consequentemente, a velocidade do movimento é quase zero. Por que isso acontece? A nível molecular, a contração muscular é o resultado de milhões de pequenas pontes cruzadas de miosina se ligando à actina e puxando. Para gerar força máxima, o maior número possível dessas pontes cruzadas precisa estar ligado ao mesmo tempo. Com uma carga pesada, o ciclo de ligação, tração e desligamento dessas pontes é lento. Isso dá tempo para que um grande número delas se forme e contribua para a força total. É um processo lento, deliberado e poderoso. Agora vamos para o outro extremo da curva, o canto inferior direito. Aqui temos a velocidade máxima. Pense em mover uma barra vazia o mais rápido que puder, ou arremessar uma bola de beisebol. A carga externa é muito baixa, ou zero. A velocidade de contração muscular é a mais alta possível. No entanto, a força produzida é muito baixa. Por quê? Porque com o músculo se encurtando tão rapidamente, as pontes cruzadas de miosina não têm tempo suficiente para se ligar firmemente à actina e completar seu ciclo. Elas se ligam e desligam rapidamente, mas a força gerada por cada ciclo é pequena. Há um trade-off fundamental entre a velocidade do ciclo e a força que cada ciclo pode produzir. Entre esses dois extremos, existe todo um espectro de possibilidades, e no meio desse espectro, encontramos um terceiro conceito vital, a potência. Em física, potência é definida como força multiplicada pela velocidade. É a taxa na qual o trabalho é realizado. Se olharmos para a nossa curva, a potência é a área do retângulo formado por um ponto na curva e os eixos. No extremo da força máxima, a velocidade é quase zero, então a potência, força vezes zero, é quase zero. No extremo da velocidade máxima, a força é quase zero, então a potência, zero vezes velocidade, também é quase zero. A potência máxima ocorre em algum lugar no meio da curva. Geralmente isso acontece com cargas moderadas, algo entre 30% e 60% do seu 1 RM, movidas com a intenção de velocidade máxima. Este é o ponto ideal para atletas em esportes que exigem explosividade, como saltadores, velocistas e levantadores olímpicos. A beleza do treinamento é que esta curva não é estática. Nós podemos mudá-la. O objetivo de um programa de treinamento bem projetado é deslocar toda a curva para cima e para a direita. Isso significa ser capaz de produzir mais força em qualquer velocidade e ser capaz de se mover mais rápido com qualquer carga. Como fazemos isso? Primeiro, o treinamento de força máxima. Levantar cargas pesadas, tipicamente acima de 85% do seu 1 RM. Esse tipo de treinamento ataca principalmente o lado de alta força e baixa velocidade da curva. Ele provoca duas adaptações principais. A primeira, como já discutimos, é neural. O sistema nervoso se torna mais eficiente em recrutar unidades motoras, aumentar a taxa de disparo e sincronizá-las. Você se torna melhor em usar o músculo que já tem. A segunda adaptação é a hipertrofia muscular. O músculo literalmente cresce, mas especificamente as fibras musculares aumentam de diâmetro pela adição de mais proteínas contráteis, actina e miosina. Mais pontes cruzadas em paralelo significam um potencial maior para a produção de força. O efeito do treinamento de força máxima é empurrar a curva para cima. Você se torna mais forte em todas as velocidades porque o seu teto de força absoluta aumentou. Em segundo lugar, temos o treinamento de velocidade e potência, muitas vezes chamado de treinamento de esforço dinâmico. Isso envolve mover cargas mais leves, de 30% a 70% do 1 RM, com a máxima intenção de velocidade. A intenção é a chave aqui. O objetivo não é de apenas mover o peso, mas movê-lo o mais rápido e explosivamente possível. Esse tipo de treinamento ataca o lado de alta velocidade e baixa força da curva. Ele treina o sistema nervoso para gerar força rápida. Melhora a taxa de desenvolvimento de força, que é o quão rápido você pode atingir sua força máxima. As adaptações são primariamente neurais, focadas em recrutar as unidades motoras de contração rápida o mais rápido possível. O efeito do treinamento de velocidade é empurrar a curva para a direita. Você se torna mais rápido e mais explosivo. Um atleta completo, portanto, não vive em apenas um ponto da curva.
Um powerlifter, embora focado no extremo da força máxima, pode se beneficiar imensamente do trabalho de velocidade. Por quê? Pense nos sticking points, ou pontos de engasgo em um levantamento. São os pontos na amplitude do movimento onde a alavancagem é a pior e o levantamento é mais difícil. Para superar um sticking point, você precisa de momento, você precisa entrar nessa zona difícil com velocidade. Se você começa o levantamento de forma explosiva, mesmo com uma carga pesada, a aceleração que você gera na parte inicial pode lhe dar o impulso necessário para passar pelo ponto mais fraco. Treinar com cargas mais leves e rápidas ensina o corpo a acelerar a barra, uma habilidade que se traduz diretamente em quebrar recordes no extremo pesado da curva. A curva força-velocidade não é apenas um conceito teórico, é um mapa prático para a construção de um programa de treinamento inteligente e eficaz. Até agora falamos sobre a força gerada pelos músculos e as leis do movimento que governam a barra, mas há uma peça intermediária crucial nesse quebra-cabeça, o nosso próprio corpo. Nossos esqueletos não são apenas uma estrutura de suporte, são um sistema complexo de alavancas. E a maneira como essas alavancas estão configuradas tem um impacto profundo, talvez o maior de todos, no potencial de força de um indivíduo. Uma alavanca é uma máquina simples que consiste em uma barra rígida que gira em torno de um ponto fixo chamado fulcro ou ponto de apoio. Existem 3 classes de alavancas, dependendo da ordem desses 3 componentes. A maioria das articulações no corpo humano opera como alavancas de classe 3. Em uma alavanca de classe 3, o fulcro está em uma extremidade, a resistência está na outra extremidade e a força de esforço é aplicada entre eles. Pense no exercício de rosca bíceps. O fulcro é a sua articulação do cotovelo, a resistência é o peso na sua mão, e a força de esforço é aplicada pelo seu músculo bíceps, que se insere no seu antebraço muito perto do cotovelo. Este arranjo de classe 3 cria uma desvantagem mecânica para a força. O que isso significa? Significa que a força que seu músculo precisa gerar é muitas vezes maior do que o peso que você está realmente levantando. Como o ponto de inserção do bíceps está muito mais perto do cotovelo, fulcro, do que o peso na sua mão, resistência, o bíceps precisa puxar com uma imensa força para superar a carga. Mas a evolução não cometeu um erro, há uma razão para essa desvantagem. O que perdemos em vantagem de força, ganhamos em velocidade e amplitude de movimento. Uma pequena e rápida contração do bíceps resulta em um movimento grande e rápido da sua mão. Esse sistema é otimizado para permitir que nos movamos rápido e interajamos com o nosso ambiente de forma eficaz. É por isso que um arremessador pode lançar uma bola a mais de 160 km por hora. O conceito que realmente importa aqui é o de torque. O torque, ou momento de uma força, é a medida da capacidade de uma força de girar um objeto em torno de um eixo. É calculado como força multiplicada pela distância perpendicular do eixo à linha de ação da força. Essa distância é chamada braço de momento. Em um levantamento, seus músculos geram um torque interno em suas articulações para superar o torque externo gerado pelo peso na barra. O torque externo é o peso da barra multiplicado pelo seu braço de momento em relação à articulação. E é aqui que a anatomia individual se torna um fator decisivo. Pequenas diferenças no comprimento dos membros, na estrutura do tórax ou nos pontos de inserção dos tendões podem criar enormes diferenças na alavancagem e, portanto, no potencial de força de uma pessoa. Vamos pegar o supino. Um atleta com braços curtos tem uma vantagem natural. Por quê? Primeiro, a distância que a barra precisa percorrer é menor, menos trabalho é necessário. Segundo, e mais importante, um antebraço mais curto geralmente significa um braço de momento menor para o peso em relação à articulação do ombro e do cotovelo. Isso significa que menos torque é necessário dos músculos do peito, ombros e tríceps para mover a mesma carga. Alguém com braços muito longos, por outro lado, está numa desvantagem mecânica significativa no supino. Agora, vamos para o levantamento terra. Aqui, a história se inverte. Um atleta com braços longos é abençoado. Braços longos significam que, na posição inicial, o quadril e os ombros podem ficar mais altos. Isso reduz a distância que a barra precisa ser puxada e coloca as costas em uma posição mais vertical e mais forte. A proporção entre o torso e as pernas também é crucial. Alguém com um torso longo e pernas curtas pode manter uma postura muito mais ereta, colocando a maior parte da carga nos quadris e pernas fortes. Alguém com um torso curto e pernas longas terá que se inclinar muito mais,
aumentando drasticamente o braço de momento em relação ao quadril e à lombar, exigindo uma força eretora da espinha absurdamente forte. E há um fator ainda mais sutil e inteiramente genético: os pontos de inserção dos tendões. Imagine dois atletas com o mesmo tamanho de músculo bíceps e o mesmo comprimento de antebraço. Mas o atleta A tem seu tendão do bíceps inserido 1 centímetro mais longe do cotovelo do que o atleta B. Essa pequena diferença de 1 centímetro aumenta o braço de momento interno do músculo. Isso significa que, para qualquer nível de força muscular, o atleta A pode produzir significativamente mais torque na articulação do cotovelo. Ele será muito mais forte na rosca bíceps, mesmo tendo um músculo idêntico. Isso é pura sorte genética e explica por que algumas pessoas parecem naturalmente construídas para certos levantamentos. Entender a física da alavancagem e do torque transforma o treinamento. Deixa de ser um ato de esforço bruto e se torna uma ciência aplicada. Trata-se de entender sua própria arquitetura corporal. Trata-se de ajustar sua técnica para minimizar os braços de momento ruins e maximizar os bons. Trata-se de manipular torques, otimizar alavancas e treinar o sistema neuromuscular para dominar a relação fundamental entre força e velocidade. É a aplicação da física do século XVII para alcançar o auge do potencial humano no século XXI. Nossa jornada nos levou das leis do movimento de Newton, através dos corredores do sistema nervoso, para a dança molecular das proteínas musculares e, finalmente, para a arquitetura de alavancas que é o esqueleto humano. Vimos que o ato de levantar um peso pesado é tudo menos simples. É uma confluência de física e fisiologia, onde cada variável conta. A equação força igual a massa vezes aceleração não é apenas uma fórmula em um livro didático. É a realidade vivida em cada repetição. A curva força-velocidade não é apenas um gráfico. É o mapa que guia o treinamento inteligente, nos mostrando que a força máxima, a velocidade e a potência são qualidades distintas, mas interligadas, que devem ser treinadas. E a biomecânica das nossas alavancas individuais não é um detalhe trivial. É o projeto que define nossos pontos fortes, nossas fraquezas e, em última instância, nosso potencial. Powerlifting, em sua forma mais pura, é a busca pela maestria sobre essas forças. É um diálogo constante entre a vontade do atleta e as leis imutáveis do universo. O atleta não pode quebrar as leis da física, mas ele pode aprendê-las. Ele pode entender como otimizar sua técnica para melhorar a alavancagem. Ele pode programar seu treinamento para empurrar sua curva força-velocidade para cima e para a direita. Ele pode treinar seu sistema nervoso para se tornar uma máquina de recrutamento e disparo de unidades motoras. Nesta perspectiva, o niilismo se torna otimista. Sim, somos apenas máquinas biológicas. Coleções de alavancas, polias, neurônios e proteínas contráteis, operando dentro de um conjunto de regras físicas que não podemos mudar. Mas há uma beleza profunda nisso, porque o conhecimento dessas regras nos dá o poder. O poder de entender, de manipular, de otimizar. O poder de pegar a máquina que nos foi dada e, através da ciência, do esforço e da disciplina, aprimorá-la para realizar feitos de força que parecem sobre-humanos. A busca pela força não é, portanto, uma busca vazia. É a busca pelo conhecimento aplicado. É um testemunho da capacidade da mente humana de decifrar o universo, começando pelo universo que existe dentro da nossa própria pele.